Turma, eu tava indo dormir e eu acho que nós precisamos urgentemente conversar sobre isto aqui, do livro Cartas a um Jovem Poeta, que a Bela César acabou de me mandar. Não busque, por enquanto, respostas que não lhe podem ser dadas, porque não as poderia viver. Viva, por enquanto, as perguntas. Talvez depois, aos poucos, sem que o perceba, num dia longuico, consiga viver as respostas. Desejo que encontre bastante paciência em si para suportar e bastante simplicidade para crer. Que confie cada vez mais no que é difícil, entre outras coisas na sua solidão. No restante, deixe a vida acontecer. Acredite-me, a vida tem razão em todos os casos. Toda dúvida pode se tornar uma qualidade se a educarmos. Ela falou isso porque eu cheguei super chateada hoje, assim, meu Deus, as pessoas são um absurdo. E eu lembrei agora à noite, falando com meu pai sobre, enfim, umas situações do conto da Ilha Desconhecida, né? Na verdade, ele que jogou na minha cara, porque a gente tende a... Jogou na minha cara no sentido positivo, mas a gente tende a colocar as pessoas num pedestal. A gente tende a acreditar que o outro é muito, muito grande, né? Bom, os pedestais só servem para que as pessoas caiam de lá de cima, né? Inclusive, eu me incluo muito nisso. Gosto muito de pensar na minha insignificância, porque a gente está vivendo numa era em que tudo é hipervalorizado e, ao mesmo tempo, tudo é hiper não valorizado. Esses dias até tive uma conversa, mas é um outro papo com uma amiga minha que dizia assim, bem na minha vez, trabalhar num jornal, ser CLT, numa empresa ou fazer alguma coisa é fracasso. E eu disse assim para ela, mas por que é fracasso? Né, você vai receber um bom salário, né? Enfim, ela disse assim, mas para minha família vai ser um fracasso. Porque as pessoas estão nessa pira da grandiosidade, de achar que tudo tem que ser exposto na vitrine, que a vida precisa dessas coisas grandiosas, de várias respostas e tudo mais. E aí meu pai virou para mim e disse assim, Bruna, mas e o súdito? Então a gente vai ter que voltar nisso, porque eu acho que a gente vai ter que voltar nisso. Conto da Ilha Desconhecida. Tem PDF no YouTube, eu não vou levantar no Google aqui, eu não vou levantar para pegar o meu, mas enfim. Um homem foi à porta do rei e disse-lhe, dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas portas, mas aquela era das petições. E eu vou resumir para vocês, eu gosto muito dessas duas primeiras linhas. Porque é assim, o súdito chega no rei e fala, eu acho que vocês já até sabem, né, disso. Eu já devo ter falado isso 200 vezes, também tá, não é tempo de morangos, mas sempre bom lembrar disso, até pra mim mesmo. Um súdito bate na porta do rei e diz, eu preciso de um barco. E aí o rei olha assim pra ele e fala... Bom, primeiro ele meio que quase não consegue falar com o rei. Então aí já tá o problema, porque ele é um súdito. E os súditos têm direito a falar com os reis, não é mesmo? Pois é, né? Essa história não é só sobre súditos, pessoal da academia, enfim. Aí o súdito vira e fala, eu quero um barco para ir atrás de ilhas desconhecidas. O rei, aí que ele praticamente dá uma gargalhada, né? Fala assim, ô queridão, todas as ilhas já foram descobertas, eu tenho aqui os mapas. E aí o súdito vira pro rei e diz assim, não, as ilhas conhecidas já foram desconhecidas em algum momento. Então eu quero ir atrás de ilhas desconhecidas. E o rei fala assim, mas quem que você acha que você é, basicamente, para vir aqui me pedir um barco para ir atrás de ilhas desconhecidas? E o súdito vira para o rei e fala, quem que você é para não me dar? E a gente esquece que as pessoas também têm deveres. Nessa pira de ser uma pessoa boa, boazinha, síndrome da fofinha, né? A gente esquece que as pessoas nos devem. O súdito é súdito de quem? De um reinado.
Ele tem direito de pedir um barco, sim. O rei pode dar-lhe os motivos dele ou não, mas ele tem esse direito de pedir. O rei está ali para ouvir o povo, não está? E eu acho que isso não serve só para esses contextos da gente parar de colocar os reis em grandes pedestais, mas eu acho que serve para nossa vida também, de não deixar o protagonismo da nossa vida na mão do outro. Eu tenho uma colega que ela estava dizendo assim para mim, bom, vamos lá, eu estava reclamando que eu tô me sentindo mal, porque ultimamente tenho feito tudo correndo, e eu detesto essa sensação, vocês aqui do podcast sabem disso. Sou bem vida contemplativa, né? Eu gosto da minha vida ordinária, do diazinho assim, acordar, ler, treinar, estudar, trabalhar, dormir, fazer yoga, sabe? Assim, uma vida bem regradinha, bem, nossa, completamente ordinária, no sentido mais chulo da palavra mesmo. As pessoas, quem que vê brilho numa vida assim? Pois eu gosto disso, porque eu acho que é assim que eu vivo bem, é assim que eu vivo feliz. E eu já fui uma pessoa que também tinha aqueles discursos, né, que pensava assim, ah, eu tenho que me matar de trabalhar, eu tenho que me matar de estudar, eu tenho que me matar disso, daquilo. Só que a vida vai acontecendo, a gente vai vendo que, opa, não quero estar morta, então eu não vou me matar de trabalhar, nem de estudar, nem de nada. Preciso estar viva na vida. E eu estava reclamando com essa minha amiga, que eu não estava sentindo a vida, que estava tudo passando rápido, eu não estava absorvendo, eu não estava pensando, eu não estava lendo direito, eu não estava contemplando as coisas banais da vida, sabe? E eu sei que é meio fútil, mas quando de manhã cedo eu faço entre aspas, o ovo perfeito, né, que a gema fica mole, aí eu misturo rapidinho e fica meio que um creme, eu diariamente fico, hoje a Paola Carrossela vai chorar, sabe? Eu fico assim. E esses dias eu não tava nem aí pra gema do ovo, o que é um problema, porque eu percebo já aí que as coisas não vão andar direito. E se nos mínimos detalhes eu não tô respirando, não vai funcionar as coisas grandes. Mas tudo bem, tava nesse frenesi agora. E aí eu tava falando isso e tal. E minha amiga, colega, disse assim, ah, Bruna, mas também, né, a situação, né, você teve que fazer tudo sozinha, só com seu pai. Gente, parou a discussão aí pra mim, né? Já me sobe um calafrio. Porque a vida toda eu tive esse discurso do super esforço, de me esforçar ao máximo, porque era só eu e meu pai. E aí, isso me faz ver que a nossa sociedade coloca esse tom da coitada. A minha amiga não falou isso de maldade, não. A gente estava até falando depois sobre essas reflexões. Mas o que eu digo assim, a sociedade coloca esse tom na gente, né? De não se esforce muito, porque olha essa situação, olha como você é coitada. Ou eu não sei nem explicar isso, mas vamos lá. Ai, você tem que comprar lápis de cor porque, né, você só tem giz de cera, sei lá. Porque é uma forma de fazer a gente meio que se condicionar a uma super exaustão para conseguir o lápis de cor. E eu acho que isso adoece a gente. Isso não cria boas meninas. Isso cria mulheres adultas frustradas, tristes e sem cabelo. Porque eu fiquei em 2022 com a alopecia que eu quase estava careca. E nessas horas, ninguém tá nem aí se você é boazinha ou não. Quando você precisa tomar um remédio, você tá no fundo do poço, ninguém tá nem aí se você é boazinha ou não. E aí agora a gente tava, enfim, conversando sobre tudo isso e eu não sei se... bom, acho que vocês já perceberam, né? Eu não tenho uma boa fama, assim, na minha vida cotidiana. Pessoal, assim, vamos dizer assim, da academia, né? Que também não me conhece, assim, fora ou nas redes sociais. Normalmente acho que eu sou uma pessoa muito ríspida, muito séria, muito... sem risadinhas, né? E eu costumo brincar que eles não têm acesso à minha versão Premium Plus da Bruna Engraçada. E hoje aconteceram algumas coisas, por isso que eu tô fazendo até o podcast, que, gente, me deu um alívio tão grande ser o súdito, tirar o rei desse reinado que é para justamente auxílio do povo, porque
Pela primeira vez na vida, eu realmente gostei de ser mal vista. Olha que coisa horrorosa, mas assim, ao longo da vida acadêmica, eu sempre tive muito carinho pelas pessoas, pelos professores, pelas situações à minha volta como um todo. Eu tenho um carinho muito grande pela literatura que acaba me fazendo achar amor em tudo. Sabe quando você ama tanto algo que você busca o amor, independente se existe ele ali ou não? Então, quando eu estava nesses ambientes acadêmicos, toda delicada, toda bonitinha, toda fofinha, as pessoas, obviamente, me socavam o trabalho, me deixavam maluca da cachola, porque afinal eu era o quê? A boazinha, a fofinha, a queridinha, a gracinha. E hoje, vendo assim um pouco da minha fama, eu fiquei tão feliz, não sei nem explicar. Quando falaram pra mim, nossa, Bruno, mas é que você sabe, nem todo mundo aqui acha você meio complicado. Eu falei, oi? Ah, não, a gente chegou nesse nível, cara, que delícia! Nunca tinha chegado nessa fase da vida que alguém me acha ríspida. Ai, gente, eu quero muito que pensem que eu sou isso mesmo, que eu sou mal educada, de preferência. Porque daí ninguém vem perturbar você. Eu digo assim, te usar, sabe? Porque eu falei, Ica, essa daí não dá pra fazer de boba. Não ser feita. É uma dualidade, né? Pra gente não ser feita de boba, não digo nem que a gente precisa ser mal educada, né? Eu tô exagerando, mas a gente precisa ser o súdito que chega no rei e fala assim: peraí, quem é que você pra não me dar alguma coisa? Se você é o meu rei, você me serve. Eu sou o seu súdito pela situação que vivemos aqui, portanto, você tem que atender o seu súdito. E é uma viradinha de chave que demorou muitos anos na minha vida para acontecer, até com relação a coisas assim mais familiares, mais pessoais, de chegar a entender que eu que passei pelas situações, eu não tenho que ficar vivendo nelas para sempre. Eu posso pegar meu barco e ir atrás das minhas ilhas desconhecidas. Tem uma personagem nesse livro que eu até falei agora, recentemente, dela, numa aula lá na Casa do Saber, que eu gravei quando eu estava no Rio de Janeiro, vai sair já já na plataforma deles lá, fiquei super feliz. Tava falando sobre ensaio sobre cegueira, né? E, bom, é um curso, vai ter várias aulas. E eu acabei falando sobre o súdito e sobre a mulher da limpeza, porque nesse conto em específico, a mulher da limpeza, ela é muito corajosa, porque vamos lá, ela era o quê? Uma mulher que limpava o palácio do rei, ou seja, ela não era como qualquer outra faxineira, vamos dizer assim, ali na historinha, porque ela tinha um emprego, vamos dizer assim, estável, né? Tinha o apreço do rei, tinha, sei lá, as coisas dela, né? No reinado ali, no castelo, enfim. E ela, ouvindo esse papo, ela larga tudo para ir com o súdito atrás de ilhas desconhecidas. Por quê? Porque ela quer encontrar também o novo. Só que é interessante essa personagem porque ela não tá crente, ela não tá depositando a energia dela em ok, estamos aqui na travessia, indo atrás de ilhas desconhecidas e oh my god, se eu não encontrar as ilhas, estamos perdidos. Pelo contrário. Ela tá tão interessada em viver a busca que ela não tá nem aí se vai ter ilhas desconhecidas mesmo ou não. Cara, ela é genial, ela é assim, olha, é só o Saramago mesmo pra criar um negócio desse. Não tem um cérebro igual desse homem, não. A mensagem que fica pra gente é de aproveitar o aqui e o agora. De ver a vida. E a gente vai fazer agora também a leitura dos 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. E lá tem uma personagem que pra mim tinha tudo pra isso. E basicamente até arrebatada, mas eu quero que a gente veja essa leitura, quero que a gente leia essa leitura observando essas questões das repetições que não param, de posicionamentos na vida em que ninguém assume a identidade de se observar como súdito, portanto, existe um rei que deve lhe servir, porque na família dos Buendia, todos não encarnam só o DNA, a aparência, mas o nome, as tradições, no sentido ruim da palavra.
com o que cerne emoções, traumas familiares, dores e violências, muita violência. E eu acho que enxergar essas coisas nas nossas vidas é muito importante. A gente não posso viver pensando assim: "Ai, mas é que só eu, né? Ai, tadinha de mim, eu tenho que fazer correndo, mas é porque só eu, né? Porque não sei o quê". A gente não pode achar que é normal se matar de estudar ou se matar de trabalhar, se a gente gosta de viver. Tem algumas coisas, eu não sei se é só a questão das listas de tarefas e das metas, sociedade que a gente vive, blá-blá-blá, eu acho que tem algumas coisas que estão também a um passo de um raciocínio rápido. Isso não é tão complexo, né, isso não é por que a vida é tão veloz, sem tanta contemplação? Por que não assumir a posição do súdito de ir atrás de algo que ele acredita que existe? E não surtar no percurso porque ainda não se encontrou. Ele fica meio apreensivo, né, pra talvez chegar ou não na ilha desconhecida, mas o importante é a viagem. Ai, gente, olha, essa aula que tem, bom, tá gravado isso, mas já também, né, tem aula sobre essa leitura do Conto da Ilha Desconhecida, é uma aula, assim, sobre Saramago e blá-blá-blá, mas eu queria muito que a gente trouxesse isso para o dia a dia, que a gente se permitisse ser mais, não é pedintes no sentido ruim da palavra, mas que a gente soubesse também mais o nosso lugar. Nós temos um lugar, nós temos que lutar por ele no sentido de ter consciência dele para não deixar que ninguém nos diga o contrário. Que ninguém diga assim, você é um súdito, então você não tem que pedir nada. Pelo contrário. A gente vai chegar nas ilhas desconhecidas porque a gente vai saber olhar pro que a gente ainda não viu, sabe? Enfim, vou dormir com essa, mas lendo aqui Cartas a um Jovem Poeta que a Bela me mandou, achei incrível. Não busque por enquanto respostas que não podem lhe ser dadas, porque não as poderia viver. Então, se eu não posso viver essas respostas, beleza, eu vou ficar aqui com as perguntas. E principalmente, enquanto eu fico aqui com as perguntas, eu não vou deixar ninguém me fazer de bobinha tontinha. Apesar de que, pronto, todos nós somos em certa medida, né? Mas ninguém precisa reparar, vamos dizer assim. Beijo, turma.